Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Como praticar um tratamento específico, parte 4. Bom dia! Nesses poucos dias, nossas meditações nos revelaram claramente que estamos num mundo cheio de toda qualidade de erro. E existe uma razão para que todas essas coisas estejam acontecendo pelo mundo inteiro, para que haja todas essas formas de erro, pecado, doença, morte, acidente, guerra, avareza, sensualidade, animalidade, tudo isso que parece predominar no mundo inteiro. E a razão básica, a razão muito particular para todas essas coisas é que, na experiência chamada a queda do homem, o que realmente aconteceu foi o desenvolvimento do sentido material ou sentido pessoal. Primeiro que tudo, esse sentido material ou sentido pessoal que se desenvolve dentro de nós é um sentido de autopreservação do ego. Primeiro, vivemos para nós mesmos. E, em segundo lugar, para nossa família e nossa comunidade, nossa igreja. E, finalmente, nossa raça ou nossa nação. Tudo gira em torno desse pequeno eu. Porém, nenhum simples traço disso existe na consciência espiritual. Todas as pessoas dotadas espiritualmente estão sempre pensando em termos do bem do mundo. Todo bem. Estão pensando em termos da irmandade do homem e da paternidade de Deus. Em toda a literatura sagrada, encontramos repetidamente a declaração da paternidade de Deus, da unidade de Deus e do poder de Deus. E, ao aceitarmos a paternidade de Deus, consequentemente, aceitamos a irmandade do homem. Aceitamos todos os homens como nossos próximos, a quem devemos amar. Ame a seu próximo como a si mesmo. Não chame homem algum na face da terra seu pai. Todas essas coisas estão escritas na literatura sagrada do mundo, o que indica que não existem gregos ou judeus, escravos ou libertos. Esses textos sagrados indicam que na consciência espiritual tudo é criação de Deus e que Deus é o único poder. Portanto, não devemos chamar de má coisa alguma que Deus fez. E assim, compreendemos que o mal surgiu através do desenvolvimento desse sentido material, desse sentido pessoal, através do desenvolvimento da ideia de um ser separado do todo, um ser separado de Deus. Esse sentido de separação criou todos os males desse mundo, os quais aparecem externamente como pecados, doenças, guerras, falta e limitação. Agora, com o surgimento da metafísica, há 75 anos atrás, foi provado que uma pessoa com discernimento espiritual suficiente pode quebrar esse hipnotismo para outra pessoa.
pode quebrar o falso poder da doença, do pecado, da falta ou limitação. Esse discernimento, esse entendimento, alcançado pelo mundo metafísico, foi transmitido a milhares de indivíduos. E assim eles desenvolveram uma visão da verdade, o suficiente para realizarem curas, e foram chamados de curadores ou praticantes da verdade. E a função desses praticantes ou curadores era realmente quebrar o feitiço do pecado, da doença ou morte, ou falta ou limitação para seus pacientes. Se não para todos, para quase todos, ou para todos em um certo grau. Todavia, aqui temos um fato importante. Esses tratamentos só eram efetivos quando as pessoas buscavam ajuda, quando pediam especificamente para serem ajudadas. Então, cada uma delas recebia, em alguma medida, alguma espécie de ajuda. E assim, no mundo metafísico, não havia pessoa alguma que, de uma certa forma, não tenha recebido uma certa medida de ajuda. E aqueles que buscavam os praticantes mais dotados ou que estavam estudando mais ardentemente e desenvolvendo de uma forma mais ampla a consciência espiritual, talvez tenham recebido muito mais. Porém, o ponto que quero mostrar é que, independentemente do que você testemunha nesse mundo hoje, como pecado, doença, morte, falta e limitação, temos 75 anos de evidência de que uma pessoa capacitada espiritualmente pode quebrar qualquer que seja o poder ou falso poder operando na mente humana e produzindo toda essa espécie de erros que vemos por aí. E assim, se estamos sofrendo, ou nossos estudantes ou pacientes estão sofrendo de pecado, doença, morte, falta ou limitação, isso acontece parcialmente porque nós, como praticantes, não nos elevamos o suficiente para libertá-los desses falsos poderes. Entretanto, agora chegamos à conclusão maravilhosa de que isso pode ser feito. Porém, é necessário que a pessoa que pede ajuda se abra para a verdade espiritual. Em outras palavras, uma pessoa não pode simplesmente estar vivendo de uma forma material, levando uma existência humana ordinária e egoística, e esperar ter uma vida abençoada e gloriosa, enquanto não abre mão dos erros que produzem todos os seus problemas. Então, existe uma responsabilidade de ambas as partes. Agora, você pode ver a significância dessa descoberta metafísica. Ela é realmente extraordinária. Existe uma forma de quebrar o hipnotismo que submete a raça humana ao pecado, doença, morte, falta e limitação. Existe uma forma de sermos libertos. E nós conhecemos essa forma. E, em alguma medida, temos provado que isso pode ser feito.
E um dos pré-requisitos é que aqueles que querem ajuda devem buscá-la, pedi-la, devem desejá-la e, ao mesmo tempo, trabalhar para ultrapassar o estado de consciência material que produz esse hipnotismo. Por outro lado, o curador ou praticante deve viver cada vez mais perto do reino espiritual para que possa ter o discernimento necessário para quebrar esse hipnotismo que aparece externamente em todas as formas de erros. Esse hipnotismo é, na realidade, um sentido de separação de Deus. E isso acarreta toda sorte de erro e limitação. A separação de Deus faz surgir a crença de que existe o bem e o mal. Agora, precisamos ter bem claro em nossas mentes a natureza do trabalho que estamos realizando. Aqui estão apenas 7 de nós que foram escolhidos pelo empenho e dedicação a esse trabalho e que aceitaram a responsabilidade de experimentar mais amplamente a verdade espiritual que nos tem sido revelada. Aceitaram trabalhar não apenas através das experiências de cura, que têm sido cada vez mais profundas e excelentes, mas também trabalhar intensamente para quebrar esse hipnotismo que domina o mundo. Assim, nós que formamos esse grupo devemos estar empenhados em abrir nossas consciências para a graça da cura uns dos outros. Isso é, devemos orar uns pelos outros e aceitar a responsabilidade de nos mantermos nessa consciência de cura para que possamos demonstrar, pelo menos em nossas próprias vidas, uma medida mais elevada daquilo que estamos tentando trazer para o mundo. Numa certa medida, estamos fazendo isso no trabalho dos grupos que realizam esse tratamento e se revezam constantemente, meditando durante todas as horas do dia e da noite. Cada pessoa nesses grupos está fazendo um trabalho diário específico para as atividades do caminho infinito, para seus estudantes e pacientes. E, evidentemente, temos tido muitos frutos através desse trabalho. Assim, hoje, gostaria de fazer a sugestão de que começássemos um programa da seguinte forma. Vamos supor que nós, que estamos aqui nessa sala, comecemos hoje um tratamento em favor de Freud. E cada um de nós irá devotar um período de sua meditação como se Freud fosse um paciente nos pedindo ajuda. E vamos orar por ele como se fosse nós mesmos ou um membro de nossa própria família. Vamos trazê-lo para a nossa meditação, realizando a graça que opera na sua experiência fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente, na sua vida familiar, na sua comunidade. Em outras palavras, vamos realizar um trabalho específico para cada detalhe de sua vida humana e trazer para a nossa percepção espiritual todas as coisas que faríamos por nós mesmos.
Agora, vamos fazer isso hoje para ele. Vamos vê-lo completamente abençoado. Vamos realizar o Cristo nele. Amanhã podemos ter Daisy, e no dia seguinte Emma, e no outro Lorraine, e assim por diante. E então começamos tudo de novo. E assim a cada dia estaremos colocando um de nós dentro de um tratamento completo ou realizando a verdade sobre essa pessoa. Cada um de nós será um paciente num dia da semana. E toda essa experiência está sendo realizada para trazer à luz, para trazer à expressão a completa harmonia do ser de cada um aqui presente. Agora, naturalmente, isso é o que deve fazer quando um paciente lhe pede ajuda. Você não pode tratar somente de sua febre. O que deve fazer quando pedem a sua ajuda é se voltar para a sua realização espiritual e alcançar completamente a vida espiritual do seu paciente manifesta individualmente aqui na Terra. E essa realização precisa realmente abraçar cada aspecto do seu ser. Agora, levará entre 9 meses a 1 ano para termos uma visão clara e definida dentro de nós mesmos de como devemos fazer esse tratamento para que possamos conhecer todas as fases que estão envolvidas no mesmo, possamos conhecer todos os seus aspectos. Porém, nenhum de nós aqui sabe coisa alguma. Precisamos ir a Deus para descobrir o que esse tratamento deveria ser, o que deveria abraçar, o que deveria incluir. E talvez algo de uma natureza totalmente diferente nos seja revelado a cada vez que nos sentarmos para contemplar a verdade. Porque vamos realizar um trabalho de proteção e também de cura, de abertura de oportunidades, de mudança na existência da pessoa. E até lá, ou talvez antes disso, deveremos saber tão completamente como fazer esse tratamento que poderemos levar esse conhecimento para nossos grupos em Los Angeles, Chicago, Nova York, Londres e por todo o globo. E vamos ver o que se abre para nós, porque sabemos realmente que existe um hipnotismo operando na mente das pessoas que faz com que exista pecado, doença e morte em nossa experiência como seres humanos. Mas sabemos também que uma realização específica da verdade tem o poder de quebrar esse hipnotismo. Esse hipnotismo, esse sentido de separação de Deus, é a causa de nossas discórdias e desarmonias. E se tivermos um conhecimento profundo da verdade, se a verdade realmente inundar a nossa consciência, o hipnotismo poderá ser eliminado e não terá mais poder sobre nós. Nós temos o poder de quebrá-lo. Então, em resumo, a razão de experienciarmos pecado, doença, morte e limitação é esse hipnotismo universal que opera na consciência humana.
e o remédio para o mesmo é sua dissolução através do entendimento de sua natureza ilusória. Precisamos saber que não tem as qualidades, atividades ou lei de Deus. Portanto, não tem existência real. Precisamos estar totalmente empenhados em trazer essa verdade a uma realização ou demonstração prática em nossas vidas. Vamos sair do reino mental, do reino do pensamento e das palavras e vamos adentrar o reino do Espírito, onde realmente a graça de Deus é manifesta e se torna visível em nossa experiência. Agora, eu quero esclarecer para vocês também algo muito importante. Quero esclarecer algo que não pode ser encontrado em literatura alguma do mundo. Pelo menos não que eu saiba. E um dia isso será uma parte muito importante. Primeiro na demonstração do caminho infinito e depois em seus efeitos sobre o mundo. Gostaria de lhes explicar as revelações que temos tido nos últimos 15 meses referentes ao primeiro e segundo capítulos do Gênesis. Primeiro que tudo, gostaria de pedir-lhes que olhem para esse mundo da forma que eu vejo. Aqui, como um atlas. Vamos olhar para esse globo do mundo que temos sobre essa mesa e ver que esse globo está inteiramente suspenso no ar e completamente rodeado de ar. E somos ensinados que nosso mundo é essa bola girando no ar e que existe alguma atividade que o mantém se movendo no ar. Então, olhe para essa bola que é a Terra e simplesmente imagine as correntes de ar se movendo em torno dela e nas quais ela está mergulhada. Vamos ver isso aqui nessa mesa, olhando para esse globo. Ver esse mundo físico. Agora, na realidade, nosso mundo, seu mundo e o meu, essa mesma bola que está vendo com seus olhos. Entretanto, a única diferença é que nosso mundo, em particular, não está repousando sobre o ar. Ele está repousando sobre um elemento que chamamos mente. E não é uma coisa sólida como a Terra, e não está repousando sobre a atmosfera. Em lugar disso, é esse mundo da mente que aparece externamente como forma, mas que ainda consiste dos elementos e qualidades da mente. E aqui temos duas realidades. A realidade prima, o globo terrestre, e a realidade criada pela mente e na qual estamos mergulhados. Agora, essa realidade criada pela mente é o universo humano, ou o segundo capítulo de Gênesis. E nesse universo mental, a mente controla a forma, desde que a mente evolve para a forma. A mesma governa e controla a forma. Hoje lemos na ciência física que a matéria é indestrutível. Ela nunca foi criada e nunca poderá ser destruída. Entretanto, essa matéria muda de forma. Assim, um sólido pode se transformar num líquido.
Um líquido pode se transformar em vapor. Uma forma de matéria pode ser transformada em outra forma. Porém, a matéria em si mesma é sempre indestrutível. Agora vamos um pouco além e dizemos que a matéria, que a mente, é o elemento indestrutível que aparece como matéria ou toma forma de matéria. A mente toma forma como a matéria que chamamos um corpo de carne, ou aparece como vegetal, ou animal, ou mineral. Mas, na realidade, é a substância e base e fundação de tudo isso. E a mente é a lei que governa sua energia e sua atividade. A mente aparecendo como forma. Agora, é por essa razão que a ciência mental, conduzida corretamente, pode ser bem-sucedida, porque a mente não é apenas a substância da matéria, mas é a lei e a energia da matéria e a governa e controla. É por essa razão que se afirma que pensamentos são coisas. E é por essa razão que você pode usar sua mente para exercitar seu corpo. Se deixar sua mente ter completo domínio sobre seu corpo e o fizer obedecê-la por 30, 60, 90 dias, você pode enrijecer seus músculos ou diminuir o peso do seu corpo ou melhorar suas funções de uma forma ou de outra. Isso é a mente controlando a matéria ou a forma. E desse mesmo modo, a hipnose pode curar algumas formas de doenças. Não é uma questão da mente agindo sobre a matéria. A questão é que a mente é matéria. A mente toma forma de matéria. E a mente é a lei e a energia sobre a matéria. Em março de 1956, em uma de nossas classes, um ministro estava realizando um experimento e pensava que era um experimento espiritual. Mas lhe expliquei que estava fazendo um experimento mental. Ele estava plantando flores. E numa parte do jardim, participando desse experimento, havia pessoas falando coisas boas para as plantas, admirando sua beleza e tendo um sentimento de gratidão e encantamento. Na outra parte, havia pessoas pensando e falando negativamente e sem qualquer sentimento positivo sobre as mesmas. E na parte em que os bons pensamentos aconteciam, as plantas cresceram muito mais do que a média do crescimento normal. Porém, na parte em que os pensamentos negativos aconteciam, as plantas secaram ou ficaram raquíticas. Isso não é a mente sobre a matéria. Isso é a mente aparecendo como matéria. Isso são bons pensamentos aparecendo como bem e maus pensamentos aparecendo como mal. Pensamentos são coisas. Vamos então aplicar essa teoria aos 10 mandamentos. Quando você aceita esses 10 mandamentos e mentalmente tenta obedecê-los, você se posiciona positivamente em relação a eles. Porém, o que quero salientar é que ainda está no reino da ação da mente. Você reconhece um só Deus e luta para evitar roubar, adulterar, ter inveja, ciúme e assim por diante. E através do controle de sua mente, você controla as ações do seu corpo. Assim é que seu corpo, como você viu, não pode fazer coisa alguma por ele mesmo.
Você não pode ter um corpo moral ou um corpo imoral. É a mente que governa as ações do corpo. E se seu corpo tem sido imoral, não é o corpo que está sendo imoral. Ele está agindo sob o estado moral de sua mente. Da mesma forma que suas mãos não podem roubar. Mas se você tiver um estado negativo de pensamento sobre integridade, isso se torna manifesto como a mão que rouba. Agora, tudo isso constitui o mundo humano que se apresenta para nós, que toma forma de acordo com o que predomina na mente humana. Assim é que em períodos, quando homens de mente maligna conseguem o poder, os governos declinam e as qualidades negativas do pensamento se tornam manifestas como qualidades negativas de vida. Para lhes dar apenas um exemplo, no tempo do ditador Lee, 40% da população estava subnutrida e, ao mesmo tempo, a abundância de comida nesse país era tão grande que, para manterem seu valor comercial, as empresas as destruíam. Agora você tem uma condição de subnutrição no meio dessa imensa abundância física. E isso mostra que mesmo a superabundância física não pode resolver o problema da desnutrição desde que exista uma intenção maligna administrando as condições do mundo. A condição má da mente se tornou a condição má da matéria. Agora, analisem esse raciocínio até que possam entendê-lo claramente. Se você vive numa comunidade com um elemento constituído de pessoas boas, ou num escritório onde você tem essa condição de vida harmoniosa, ou em sua comunidade, tudo isso acontece porque esse é o ambiente mental das pessoas que ali se encontram. Podemos ilustrar isso com uma condição que temos aqui no Havaí. Temos aqui um grupo de mulheres determinadas a preservar a beleza das cidades. E por que essas mulheres têm esse ideal de preservar a beleza? Temos uma cidade com mais árvores e flores nas ruas do que vemos normalmente em outros lugares. Isso demonstra que a beleza da alma desse grupo de mulheres, que é certamente uma qualidade intangível, está aparecendo externamente como a beleza da cidade. A mente que aprecia a beleza está se manifestando fisicamente. E assim você pode ver que são realmente as ações de nossas mentes que aparecem como formas. E à medida que temos ideias mentais da beleza, temos cidades belas, ou corpos belos, casas belas. Mas certamente não as teríamos se primeiro não tivéssemos conceitos mentais, ideias mentais, desejos mentais, porque tudo isso sempre se manifesta externamente. Tudo isso toma forma externamente. A mente desorganizada tem uma casa desorganizada ou uma comunidade desorganizada. Então, até esse ponto, você vê que nesse mundo mental, o homem não está preocupado com Deus ou buscando a Deus. Estamos vendo apenas o homem, a mente do homem,
aparecendo como o universo do homem. E qualquer que sejam as qualidades na mente do homem, elas constituem seu universo. O homem está trabalhando aqui no nível físico e mental. Agora vamos ter algo completamente diferente. Vamos ter algo completamente inusitado. Vamos voltar ao período de Jesus Cristo. Poderíamos voltar antes disso, mas para simplificar meu propósito, vamos começar com Jesus Cristo. Quero lhes mostrar que ele nos trouxe algo muito maior, muito acima dos 10 mandamentos. Muito acima de simplesmente procurar cumprir os 10 mandamentos. Muito além do pensamento humano. Ele foi muito além do pensamento humano. Ele disse: foi dito pelos antigos que se você é mentalmente puro, será fisicamente puro. Mas eu lhes digo que devem dar um passo além desse. E você vê, eventualmente, que o segredo do mestre foi que ele estava indo além do reino mental e adentrando o reino do espírito. Ele estava falando sobre uma presença ou poder transcendental a quem chamava o Pai dentro de mim. Quero lembrar que até esse tempo o mundo hebreu não conhecia essa expressão, o Pai dentro de mim ou o Pai dentro de você. Nunca ninguém havia ouvido falar sobre isso no mundo ocidental. E ele disse: eu tenho carne que o mundo não conhece. Nunca havia sido dito que havia um pão invisível, uma fonte invisível de água viva. Nunca havia sido dito que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Uns poucos místicos hebreus disseram que havia um ele que realizava aquilo que me é dado fazer. Porém, como um ensinamento ou como uma forma de vida, não havia ensinamento algum como o do Mestre, nos mostrando que meu reino não é desse mundo, não do mundo do pensamento, não do mundo do pensamento correto ou do mundo do pensamento errôneo, não do mundo do ser moralmente bom ou moralmente ruim, não do mundo de ser honesto ou desonesto. Meu reino é o reino de Deus, que é encontrado dentro de mim e dentro de você. E quando alcança esse reino, você entra realmente em outra dimensão, onde é totalmente governado pelo Espírito, onde o Pai realmente opera e ele faz os caminhos tortuosos retos. Você não precisa resistir ao mal, porque o Pai dentro de você, ele faz o trabalho. Você não precisa se preocupar com o que comerá ou beberá, porque existe essa presença, o poder transcendental que está provendo essas coisas para você. A única coisa que precisa fazer é aceitá-lo e habitar nessa realização. Preste atenção, o Mestre vai além desse mundo. De fato, ele disse: eu venci o mundo. Ele vai além do mundo da mente
e do mundo da forma para uma pura essência, a qual produz para ele um novo mundo, um mundo de harmonia, um mundo de paz. Não a paz desse mundo, não a paz por ser moral ou honesto, não a paz que consegue por ser uma pessoa bem-sucedida, não a paz que consegue por ter medo da polícia. Porém, essa paz é diferente. Essa é chamada minha paz. E minha paz é aquela que o mundo não pode lhe dar. Aqui, novamente, temos algo transcendental chamado Reino de Deus, algo além da mente. E assim, quando alcançamos esse reino além da mente, esse reino além das coisas e pensamentos, entramos num outro domínio, num reino onde descobrimos que esse espírito, presença e poder invisível age através de nossas mentes e de nossos corpos, ou age através de nossas mentes sobre todo esse universo. Não apenas nosso corpo, mas sobre o corpo do universo, árvores, animais, vegetais, minerais. E então, ele transforma o deserto em flores. Ele transforma o pecado em pureza. Ele transforma metal em ouro. Ele faz os caminhos tortuosos retos. Enquanto antes eu era cego, agora posso ver. O homem aleijado se levantou e dançou, pulou e correu. Tudo isso pelo contato com aquilo que existe além da mente. O primeiro verso do capítulo de Gênesis mostra o Espírito de Deus aparecendo como forma. Ele aparece como Adão, aparece como Eva e aparece com o sol, a lua, a terra e as águas e a colheita sobre a terra, mas tudo isso sem nenhum processo mecânico ou mental. Assim é que, tocando o reino da consciência pura, o reino que está acima e além dos pensamentos, nos abrimos para a atmosfera do Espírito, nos abrimos para o reino de Deus. E esse Espírito dentro de nós, em segredo e em silêncio, transforma nosso universo. Ele age sobre nossas mentes e sobre nossos corpos. Ele age sobre nossas colheitas, nossos animais. Ele age sobre a natureza da raça humana, tornando-a mais amorosa, fazendo brotar o amor fraterno, fazendo surgir um mundo onde todos somos um. E a nossa lição de hoje é que precisamos alcançar esse reino além da mente. Muito obrigada.